Um sindicato serve para defender postos de trabalho, serve para conseguir uma contratação coletiva para os trabalhadores de um setor, serve para se conseguir melhorias salariais e também, no caso dos bancários, melhorias nas pensões de reforma. A direção atual é uma direção que tem feito tudo ao contrário daquilo que deve ser a missão de um sindicato. Tem permitido despedimentos e não mexeu uma única palha para tentar mobilizar os bancários para evitar os despedimentos que afetaram a banca nos últimos anos. Neste mandato, a direção permitiu o despedimento de 5.000 trabalhadores bancários. Trabalhadores bancários do BCP, do Banif, do Barclays, do BPN e de muitos outros pequenos bancos. Não houve nenhuma luta, nenhum chamado aos bancários para que reunissem, para que vissem coletivamente como é que poderiam evitar esses despedimentos. Todos sabemos que na banca e nesses bancos que despediram, continuam-se a praticar horários semanais de trabalho acima das 50 horas e não das 35 horas que o contrato coletivo prevê. Logo, haveria muito mais lugar a muitos mais postos de trabalho, a muitas centenas de postos de trabalho e ter-se-iam evitado os despedimentos se tivesse havido alguma luta. A nível de contratação coletiva, a mesma coisa. Este sindicato, esta direção sindical do SBSI, a direção que lá está há 15 anos, é uma direção que tem arrastado as negociações. Há 2 anos e meio que se negocia o contrato coletivo que foi denunciado pela Associação Portuguesa de Bancos. Ainda não houve progresso nenhum nestas negociações. Caminha-se a passos largos para a caducidade. E estes dirigentes sindicais atuais, o que esperam é que, perante a chantagem da última hora, os bancários tenham que aceitar tudo aquilo que as entidades patronais, tudo aquilo que a Associação Portuguesa de Bancos quer, sob a chantagem de acabarem os chames e de acabar a contratação coletiva. O que nós pretendemos fazer, se formos eleitos, fundamentalmente, é chamar os bancários a participarem na vida sindical, a participarem em todas as decisões. No que diz respeito ao contrato coletivo, chamá-los a opinarem sobre como devem ser, como devem prosseguir as negociações, como devem ser colocadas as questões, aquilo que é fundamental defendermos e aquilo que poderemos eventualmente negociar. Os bancários têm que ter uma palavra a dizer. E, por último, os bancários, face àquilo que for acordado, os bancários têm que decidir se querem ou não que a direção assine essa nova proposta de contrato coletivo. Tem que ser dada a palavra aos bancários, tem que ser os bancários a decidir, tem que ser os bancários diretamente a contribuir para a evolução das negociações com a Associação Portuguesa de Bancos. Isso é para nós fundamental, essa participação dos bancários. Da mesma maneira, no que diz respeito aos chames, no que diz respeito a todos os outros aspectos que afetam a vida dos bancários, como é a questão dos postos de trabalho, as eventuais ameaças de despedimento que existem em vários bancos, em todos esses casos, nós iremos apelar a que os bancários participem em reuniões, que deem a sua opinião e que decidam eles qual a resposta que deve ser dada em cada momento e em cada banco. Lembramos aqui, há uns anos atrás, que esta direção quis vender os chames. Felizmente, nessa altura, nós agimos, conseguimos assinaturas dos bancários, conseguimos impor um referendo e os bancários tiveram a palavra. E tiveram a palavra e disseram não à venda dos chames. É graças a essa decisão que os bancários tiveram, foi uma decisão coletiva e uma decisão muito positiva, que hoje continuamos a ter os chames e que hoje até, com uma gestão profissional, como também o Mudar sempre defendeu, os chames puderam recuperar a situação calamitosa em que estiveram sob o comando de comissões de administração e de gestão, nomeadas diretamente pelo sindicato com pessoas incapazes das listas em que ganharam as eleições anteriormente. Essa decisão que os bancários tomaram foi uma decisão muito positiva e foi uma decisão que salvou os chames. Tal como salvou os chames, que são essas decisões dos bancários, essa participação dos bancários, que
também terá que salvar o sindicato, que terá que salvar o contrato coletivo e que terá que salvar fundamentalmente os postos de trabalho dos bancários. Sabemos que a maioria dos colegas bancários, a maioria dos sócios do SBSI, está muito aliada deste sindicato e está muito descrente das possibilidades de alterar a vida deste sindicato. Tem-se visto esse alinhamento pela pouca participação em muitos atos eleitorais. Nas últimas eleições, 70% dos sócios não votaram. 70% dos sócios tiveram aliados da decisão de quem iria decidir os destinos do sindicato durante os próximos 4 anos. É fundamental que os colegas possam participar nesta decisão, possam expressar, através do voto, nestas eleições concretas, se estão ou não contentes com a prática sindical. Os colegas reformados, que também estão bastante afastados do sindicato, terão que participar nestas eleições e expressar, através do voto, a sua condenação às tabelas salariais que foram reduzidas, às reduções drásticas que tiveram nas suas pensões, ao afastamento cada vez maior entre o salário do ativo e o salário do reformado, contrariamente a tudo aquilo que tinha sido prometido em anos anteriores. Por isso, apelamos aos colegas reformados que participem neste ato eleitoral e que votem, penalizando de facto aqueles que devem ser penalizados, aqueles que não os têm sabido defender e que têm estado na direção do sindicato. É por isso que apelamos aos colegas reformados que votem na lista C, na lista do Unidos Podemos Mudar, o Mudar que tem ao longo destes anos estado sempre ao lado dos reformados, esteve ao lado deles quando foi a questão da segurança social, estivemos ao lado deles no grande plenário que existiu e que depois todas as decisões que foram tomadas foram deitadas para o caixote do lixo pela direção atual. Por isso, mais uma vez, apelamos aos colegas reformados que participem nestas eleições e que votem na lista C.